Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa diretriz de dor torácica. O paciente chegou na emergência, um quadro de suspeita de síndrome coronária aguda, foi reconhecido, feito um eletrocardiograma em menos de 10 minutos e o eletrocardiograma chegou na sua mão. Agora você vai classificar esse paciente de acordo com o eletrocardiograma. Lembrando que esse eletro ele deve ser feito num ambiente monitorizado ou, em pior cenário, com desfibrilador próximo, porque esse é um paciente que em 5 a 10% das vezes tem um diagnóstico potencialmente fatal e ele pode ter uma complicação súbita durante a realização do eletrocardiograma. E essa é a probabilidade mais ou menos que a gente tem de que esse eletrocardiograma venha diagnóstico. Então, de cada 100 pacientes que a gente faz, 5 ou menos, muitas vezes até menos do que 5%, o eletro tem uma alteração que a gente fala, uma alteração diagnóstica. Uma vez que eu tenho uma alteração diagnóstica no eletro, eu também já posso classificar esse paciente. Por exemplo, se for uma síndrome coronária aguda que eu reconheci por uma alteração no eletro, eu também já posso classificar como uma síndrome com elevação de ST ou sem elevação de ST. E uma vez que eu tenho essa classificação, eu já tenho uma rota de tratamento específica. Então, são as diretrizes de síndrome coronária aguda, com supra ou sem supra, que eu devo seguir para conduzir o tratamento desse paciente. Nesse cenário, é importante a gente entender quais são esses possíveis diagnósticos, além da síndrome coronária aguda, que eu posso reconhecer no eletro, como, por exemplo, uma pericardite. Então, existem outros achados também que podem nos ajudar a chegar no diagnóstico rápido, já nesse primeiro momento, nos primeiros 10 minutos em que eu fiz o eletrocardiograma. E quais são esses achados diagnósticos mais comuns? Isso, como a gente falou, não é a situação mais frequente, menos de 5% tem alteração no eletro, mas quando tem, eu já preciso tomar uma ação rápida do ponto de vista terapêutico. Então é interessante a gente reconhecer esses padrões diagnósticos mais comuns. O clássico que a gente tem para dar um diagnóstico lá no eletro, nos primeiros 10 minutos, é a síndrome com supradesnível de ST. Então, quando o paciente chega no pronto-socorro e naquele eletrocardiograma eu reconheço uma elevação do ponto J em 2 derivações consecutivas, e aí só lembrando o ponto J é aquele que fica bem no comecinho do segmento ST. Então, quando a gente tem aquela transição entre o QRS e o segmento ST, lá no início do segmento ST, o ponto J. Se ele subiu e eu tenho essa elevação em pelo menos 2 derivações, e essa elevação preenche pelo menos 1,5 a 2,5 milímetros em V2 e V3, ou 1 milímetro nas demais derivações, eu posso dar um critério, ou fechar aí um critério de uma síndrome com supra de ST. Mas o eletro sozinho vai me dar esse diagnóstico? Não. Lembra que é um paciente com suspeita de síndrome coronária aguda e eu identifiquei esse padrão eletrocardiográfico. Outra pergunta, por que no V2 e V3 eu tenho uma elevação de 2,5 ou, eventualmente, num paciente do sexo feminino ou num homem mais jovem, uma elevação de 1,5 ou 2 milímetros para poder considerar isso como um critério de síndrome com elevação de ST? Por que eu não uso 1 milímetro nessas 2 derivações V2 e V3 como eu uso nas outras derivações? Porque essas derivações V2 e V3 são derivações que comumente a gente tem, particularmente em homens jovens, já uma elevação do segmento ST no eletro normal, que é o que a gente chama de repolarização precoce. Então, num homem jovem, abaixo dos 40 anos, a gente usa um critério mais específico, que é 2,5 milímetros. Quando esse homem tem a partir dos 40 anos, o critério chega a 2 milímetros, seria para considerar esse paciente com a síndrome com elevação de ST, obviamente respeitando todos os outros critérios. E quando essa elevação ocorre no sexo feminino e ela é a partir de 1,5 milímetro, eu também valorizo essa alteração nas derivações V2 e V3, lembrando que essa repolarização precoce é mais comum em homens e homens mais jovens, e não só mais comum, mas mais intensa. Por isso que tem essa variação de sexo e idade. Já a síndrome sem supra, eu posso dar um diagnóstico no eletrocardiograma? A gente viu que 95% das vezes o eletrocardiograma não vai ter uma alteração diagnóstica e pode ser uma síndrome coronária aguda e, obviamente, essa situação é uma síndrome sem supra, pode até ser um eletro normal. Mas eu posso dar um diagnóstico de uma síndrome sem supra já no primeiro eletrocardiograma, já nos primeiros 10 minutos, na hora que eu faço o eletro do paciente? Sim, se eu tiver algumas alterações que a gente vai comentar aqui. E só lembrando também dessa região, que é o ponto J que a gente comentou, que é o local que fica bem no início do segmento ST. Se esse ponto J eu tiver uma depressão do segmento ST de pelo menos 0,5 milímetro,
eu já posso valorizar se ela for uma depressão horizontal ou descendente, considerando aí uma nova depressão do segmento ST. Essa questão de nova, o ideal é eu ter um eletro prévio do paciente e saber que, de fato, houve uma mudança, houve um infradesvelamento novo do segmento ST. Se eu não tiver, vou fazer o meu julgamento clínico ali. A diretriz europeia considera meio milímetro só nas derivações V2 e V3 e 1 milímetro nas demais. E aí você lembra, V2 e V3, normalmente eu tenho até uma tendência a ter um suprinha no eletro, particularmente em homens jovens. Então, quando eu tenho um infra de meio milímetro, eu já devo valorizar para esses pacientes. Então, existe uma certa variação aí na literatura, como a gente falou, se meio milímetro vale para todos ou vale só para V2 e V3. De qualquer forma, com essas características, eu já tendo a valorizar um eletro como um eletro potencialmente isquêmico, e esse infra também eu vou identificar pelo ponto J, assim como a gente comentou na síndrome com elevação do segmento ST. Já a inversão de onda T, uma inversão de pelo menos 1 milímetro, geralmente com padrão simétrico, numa derivação que eu tenho ondas R's amplas, e aí eu posso fazer a razão RS para me ajudar também nessa avaliação. Esses casos de infradesvelamento do segmento ST, além de ser uma nova inversão também do segmento ST, da onda T, isso ocorre também para o paciente em múltiplas derivações. Normalmente são várias derivações que acontecem quando o paciente tem um quadro isquêmico agudo com essa alteração da onda T. Então são achados que eu posso dar o diagnóstico já nos primeiros 10 minutos, mas óbvio, nem sempre é tão fácil. Algumas alterações de segmento ST ou de onda T podem ser o que a gente fala de alterações secundárias. Às vezes o paciente tem uma hipertrofia, tem um distúrbio de condução. Então, nesse sentido, eu preciso afastar também esses outros diagnósticos na hora que eu avalio o eletrocardiograma do paciente. Para esse cenário todo que a gente comentou, isso vai nos ajudar também na identificação rápida de um paciente com síndrome coronária aguda em que eu posso tomar a decisão. E aí vem uma pergunta. Classicamente, a síndrome com supra de ST ou sem supra de ST, ela separa grupos que têm uma oclusão coronária completa e o paciente que a artéria não está totalmente ocluída. Será que esse mantra que a gente aprendeu durante tanto tempo, ele é verdadeiro? Ou seja, será que a elevação de ST é definidor de oclusão? A resposta simples é não. Então, elevação de ST isoladamente não é definidor de oclusão. Por quais razões? Primeiro, eu posso ter situações que tem supra e não tem oclusão. Então, lembre-se, a gente falou lá dos critérios de síndrome com elevação de ST, pelo menos 1 milímetro, 1,5 a 2 milímetros em V2 e V3, e eu preciso ter duas derivações contíguas, mas eu tenho outras situações que podem causar alteração do segmento ST, elevação do segmento ST, e não ser síndrome com supra. Por exemplo, a própria repolarização precoce, que a gente comentou ali em V2 e V3, que a gente usa um limiar mais alto, a pericardite, que normalmente não respeita uma parede do coração, então um território que a gente pode determinar por essas derivações contíguas, ela termina sendo mais difusa. Aneurisma ventricular, que geralmente é um quadro sequelar com a onda Q pregressa desse paciente ou um padrão QS, e o próprio bloqueio de ramo esquerdo, que por natureza, um bloqueio de ramo esquerdo no padrão completo mesmo, ele tem uma elevação de ST que é discordante com o eixo do QRS, ou seja, o QRS está para baixo, eu tenho um supra de ST, o QRS está para cima, eu tenho um infra de ST. Então, eu posso ter supra de ST sem ter oclusão de coronária. Então, é importante a gente sempre pensar nesses diagnósticos diferenciais e a gente tem um treinamento específico para isso, para interpretação de eletrocardiograma na emergência. Uma outra situação também pode acontecer, eu não ter supra e eu ter oclusão de artéria coronária. Então, supra não é definidor de oclusão. Eu posso ter supra e não ter oclusão, e eu posso ter oclusão e não ter supra. E quando é que isso acontece? Eu tenho oclusão e eu não tenho supra. Isso ocorre, a literatura varia um pouco, geralmente ali em torno de 30% até 50% dos casos. Tem alguns relatos acima de 50% dos casos de oclusão coronária não tem supra de ST. Então, assim, óbvio, quando eu tenho um eletro clássico de uma síndrome com supra de ST, com a correlação clínica adequada, que não é uma outra causa de supra, não tem dúvida. Esse paciente tem uma artéria ocluída, vamos levar esse paciente rapidamente para o cateterismo ou fazer uma terapia de reperfusão química. Por outro lado, quando o paciente não tem supra no eletro, tenha cuidado. A maioria das vezes a artéria de fato está aberta. Esse paciente não está com a artéria ocluída. Mas
30% a 50%, ou às vezes até mais de 50% das artérias ocluídas não vão dar supra. Então a gente precisa ficar atento a outros achados, o que se chama de achados equivalentes no eletrocardiograma, equivalentes ao supra de ST. E o que é que as diretrizes falam desses achados equivalentes? Então vamos ver aqui, de uma maneira geral, como as diretrizes colocam as situações equivalentes ao supra ou equivalentes a uma oclusão coronária. Bom, em relação às diretrizes, o que elas falam da artéria ocluída que não tem alteração de supra de ST no eletrocardiograma? Vamos pensar na artéria ocluída, na coronária direita, na CX. Particularmente a CX é aquela clássica que a gente brincava, né? Que é um infarto com supra sem supra. O paciente tem uma artéria ocluída e lá em cerca de metade dos casos eu não tenho uma alteração compatível com a síndrome com supra no eletrocardiograma. E o que é que eu posso identificar no eletro desses pacientes com oclusão de CX ou CD que não tem as alterações clássicas de síndrome com supra no eletro de 12 derivações? Um achado que a gente precisa ficar muito atento é um infra de ST de V1 a V3. Lembra quando a gente falou de V2 a V3, que muitas vezes tem um padrão de repolarização precoce, até uma tendência de um supra no eletro de base do paciente normal? Quando eu tenho um infra, então já chama muita atenção nessas derivações. E particularmente num contexto como esse, de uma queixa de que o paciente apresente compatível com a suspeita de síndrome coronária aguda, eu devo valorizar ainda mais. Para esse cenário, eu devo fazer um eletro nas derivações complementares, porque esse infra que eu identifiquei em V1 a V3 pode ser um supra, uma elevação de segmento ST nas derivações posteriores, V7, V8, V9, ou eventualmente um infarto de ventrículo direito, V3R, V4R. Então eu devo ficar atento a esse infra de ST de V1 a V3 e mesmo que não tenha, vale a pena fazer as derivações complementares. Bom, isso a gente falou de CX ou CD. E a DA? Será que a DA pode ter um infarto, uma artéria ocluída e não apresentar supra no eletro? A gente geralmente espera, quando a DA está ocluída, aquele infarto anterior clássico. Mas existe um padrão chamado padrão de Winter, em que eu posso ter um infra de ST ascendente com a onda T apiculada nas derivações precordiais e isso representar uma oclusão da descendente anterior. Então, esse é um padrão que deve ser valorizado e tem um pequeno nuance aí, uma pequena diferença de como é denominado nas diretrizes, porque a diretriz americana coloca de uma forma clara, é o equivalente a um infarto com supra. Já a diretriz europeia coloca como um quadro de isquemia miocárdica ativa. Então, uma pequena diferença, isso às vezes pode gerar uma confusão, mas na prática, se eu tenho uma isquemia miocárdica ativa, eu preciso reverter isso o mais rápido possível. Se a artéria está ocluída, eu preciso desobstruir essa artéria. Então, não muda tanto a conduta, mas de uma maneira geral você pode ficar com dúvida dessa forma de que foi classificada. E para nós, esse é um padrão que pode estar associado à oclusão de descendente anterior, assim como aqueles que a gente comentou nas oclusões de CX ou CD, ou seja, são padrões equivalentes a um supra de ST. E uma outra dúvida muito comum nesse cenário é o bloqueio de ramo esquerdo. Esse bloqueio de ramo esquerdo, será que ele é novo? E se ele é novo, eu devo considerar igual ao infarto com supra? Essa tem uma diferença também mais relevante em relação às diretrizes. As diretrizes americanas e a definição universal de infarto, a quarta definição universal de infarto, ela coloca que bloqueio de ramo esquerdo novo, isoladamente, não dá para considerar como um equivalente a uma síndrome com supra. Então é importante olhar muito o contexto clínico do paciente e lançar a mão de outros critérios, como Esgarbosa, Barcelona, para poder avaliar melhor se esse paciente de fato tem uma síndrome com supra. De qualquer maneira, mesmo que a gente considere ele não tem padrão de Esgarbosa ou de Barcelona, que a gente vai inclusive discutir em aulas adicionais, bônus sobre isso, se ele não tem esse padrão, mas esse paciente tem uma queixa clínica persistente, tem um bloqueio de ramo esquerdo que tá dificultando a minha interpretação eletrocardiográfica, esse é um paciente que normalmente vai para uma estratificação invasiva precoce. Então, por mais que tenha um pequeno nuance aí de interpretação entre diretrizes, ou seja, valorizando um pouco mais a avaliação completa e não só a interpretação de bloqueio de ramo esquerdo novo, ou seja, olhando a clínica, olhando Esgarbosa, olhando Barcelona, mas de qualquer maneira não muda muito do ponto de vista prático. Mas é interessante vocês terem em mente que as diretrizes americanas e a definição universal fazem essa consideração em relação ao bloqueio de ramo esquerdo novo. Um outro ponto importante para a gente comentar aqui, além desse contexto aí das oclusões coronárias, são padrões específicos, muitas vezes associadas à suboclusão, que são situações também graves, às vezes até mais grave do que uma determinada oclusão de coronária. Um exemplo é, se eu tiver uma suboclusão de tronco
ou tronco-like, ou seja, pegando a região proximal de DA, circunflexa, esse é um cenário muito grave. E ele muitas vezes é interpretado como, no eletrocardiograma representado como um supra em AVR, às vezes em V1, ou seja, não tem supra em duas derivações contíguas, mas além desse supra em AVR e eventualmente V1, eu tenho um infra de ST difuso em várias derivações. Então esse é um padrão que mostra uma grande área em risco, uma grande área isquêmica, normalmente compatível com a suboclusão de tronco de coronária esquerda. Se eu pegar DA proximal e tiver um padrão de suboclusão, também pode ter um achado típico, que é a chamada síndrome de Wellens, que eu tenho uma alteração de onda T, pode ser uma onda T bifásica, normalmente ali em V2 e V3, ou eventualmente eu tenho um padrão de onda T invertida, profunda e simétrica, que além de V2 e V3 também pode se estender a várias derivações. A diretriz europeia de síndrome coronária aguda, de 2023, ela considera tronco-like como um padrão equivalente a uma síndrome com supra. Isso é mais no contexto de risco, é um paciente de alto risco, tem um potencial de complicações, inclusive súbitas, muito alto, mas não é necessariamente uma situação associada fortemente com a oclusão completa de fato da coronária, porque obviamente se ocluir o tronco da coronária esquerda, normalmente esse paciente tem uma morte súbita. Então é um paciente que eu preciso enxergar de forma diferente, é um paciente muito grave, mas é importante entender o que está por trás também dessa alteração eletrocardiográfica. Bom, a gente viu então aí as alterações principais, as alterações mais comuns. A gente vai ter outros treinamentos, temos cursos específicos para a interpretação de eletro na emergência, mas essas são situações que quando eletros estão alterados, a gente já vai para o tratamento específico, já vai para outra diretriz, a diretriz síndrome coronária aguda. E o eletro não alterado? Isso vai representar 95% dos casos. Às vezes, na verdade, o eletro até está alterado, mas são alterações inespecíficas. Então, para esse cenário, que é a grande maioria de cada 100 fichas que eu vou abrir de dor torácica, 95 ou mais não vão ter eletros diagnósticos. O que é que eu faço nessa situação? O que é que a gente tem de conduta e como a gente deve conduzir esse caso? A gente vai discutir na nossa próxima aula. Espero vocês lá.